Fala galera, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do Made of Iron Podcast. Hoje eu estou aqui com 3 pessoas ilustres. Esse aqui eu acho que é um dos programas mais aguardados aqui, porque eu não vejo essa galera muito em podcast não, hein? Eu tenho aqui comigo hoje Kleber Caiado. Nós fizemos uma série, Kleber. Foi legal, cara, foi uma satisfação. Levamos lá no estúdio, cada semana, 2 profissionais do Instituto Kleber Caiado. Foi legal pra caramba, porque até eu, que já conheci o Instituto, fiquei assim encantado com o tamanho do seu projeto. O Kleber, para quem não conhece, ele desenvolveu já várias técnicas, né? É um cara que tem aí 13 especializações na área de fisioterapia, de dry needling, acupuntura, tem quiropraxia, tem um monte de coisas, é um mago aí da fisioterapia. E quando ele levou essa galera lá no estúdio, eu pude ver o tanto que ele consegue replicar esse conhecimento para outros profissionais e, consequentemente, pelo menos para o mundo inteiro, porque agora você tem um curso online também. E assim, aquela oportunidade, rapaz, eu confesso para você que eu fiquei tão nervoso no primeiro momento, que era meu nome, mas não na minha presença. É isso mesmo. Entendeu? Então você imagina assim, cara, eu não estava, né? Mas era o meu nome envolvido. E aí eu fiquei no primeiro momento assim ansioso, né, apreensivo, mas rapaz, foi muito bom, porque eu pude ver não somente os comentários, as perguntas e respostas, a interação, mas o comprometimento da equipe, sabe? E aí foi muito interessante que a gente começou a ter alguns cortes e postávamos, e os pacientes comentavam, e aí vinha aquele elogio: nossa, ele salvou minha vida, ele resolveu meu problema, e eu olhava e falava assim, caramba, tipo assim, né? Já não é aí mais que você sobre o começa Kleber, a é sobre ver o propósito, né, a cara? dimensão do seu trabalho. Exatamente. Mas, Kleber, de verdade, uma coisa que eu percebi ali, fazendo aquele bate-papo com todos os seus colaboradores e tudo mais, a sua equipe, né? Eles têm você não é como um chefe. Eles têm você como uma referência de vida. Você conseguiu, de alguma forma, transmitir para eles um pouco da sua essência, de quem é o Kleber Caiado, o que significa, né, esse trabalho. Não é apenas algo para ganhar dinheiro, eles não estão ali simplesmente por conta da grana. Teve um pessoal lá que eu perguntei até assim, cara, e se você tiver hoje a oportunidade de montar a sua clínica, o seu instituto e crescer e tal? A pessoa falou, cara, eu não quero, eu me sinto bem trabalhando ali. Não é pela grana, não é pelo dinheiro. Parabéns, eu já te falei isso pessoalmente, mas eu faço questão de te parabenizar mesmo pelo seu trabalho. Feliz mesmo, porque estava comentando com o Regis hoje, que eu falei assim, rapaz, eu brinquei com o Fausto, que a gente chega num momento da vida que a gente para e fala assim, será que eu cheguei mesmo nesse lugar? Então, assim, às vezes a gente sonha, às vezes a gente almeja, a gente luta, a gente batalha, a gente trabalha, a gente estuda, mas quando você vê aquilo concretizado, né? Porque hoje o Instituto Kleber Caiado é uma realidade, uma fisioterapia de resultado, sabe? Mesmo na minha ausência, os resultados continuam acontecendo. Entende? Então, assim, vai muito além. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: se há 10 anos atrás tivesse a oportunidade de Jesus sentado do meu lado e falar assim, Kleber, faça um pedido, jamais eu teria a criatividade e saber o que estava preparado para você, né? Sabe, de pedir o que eu vivo hoje. Sim. Então, assim, eu sou realmente muito grato Sim. à minha equipe, e eles são os principais responsáveis para me incentivar a desenvolver o curso, a fazer o online, a levar realmente para mais pessoas. Cara, muito obrigado. Mas hoje nós temos 2 convidados aqui. Hoje eu vou usar você como um co-host aqui, cara. Nossos 2 convidados, Regis e Fernanda. Fala um pouquinho deles pra gente, Cleber. Quem são eles? Rapaz, o Regis e a Fernanda é um casal que eu admiro muito. O Regis, eu conheço ele há muito tempo. Quanto foi aquela pós de 2016. 2016, pós-graduação, Bodybuilding Coach, eu ministrei uma participação lá, foi o nosso primeiro contato. Então, a partir daí eu tive uma experiência não somente com o Regis, mas com toda a Uniguaçu, desde então. Então, assim, mas falta, né, eu estive com a Ângela Borges, e ela falava assim, não, você tem que conhecer uma pessoa, você tem que conhecer uma pessoa. E aí o Vander falava, não, eu tenho que te conectar uma pessoa, eu tenho que te conectar uma pessoa, tem o cara da Uniguaçu e tal. E aí quando ele falou, é o Regis, eu, de nome, assim, no momento,
eu não associei a pessoa, né? E aí, de repente, o Regis vem a Brasília e eu, e aí, cara, que saudade, quanto tempo? Aí, ué, mas você já se conhece. Então, assim, esse é o Regis, nunca mudou, sempre na mesma essência, sabe? Um cara que, se eu pudesse dar um sobrenome para ele, eu diria propósito, né? Desde o primeiro dia que nós sentamos, a gente falou assim, ó, Deus não une pessoas, une propósito. Só que a gente trabalhou a nossa ansiedade. Então, hoje nós estamos aqui, inclusive, para lançar, né, através aqui do Made of Iron, em primeira mão, essa parceria, que agora vai, né? Vai, Kleber Caiado, Faculdade de Iguaçu. Olha só, Agora cara. vai. Já de cara aí pra vocês, eu achei que ia demorar um pouquinho mais, ia falar no final do programa. Temos uma novidade, vou dar um spoiler, mas tá incrível, cara. Como é que não, surgiu essa hoje a ideia aí? gente- Hoje a gente fala assim, eu falo do Kleber também com muito carinho, né? Porque encontrar pessoas que realmente na tua vida ele sabe qual é o seu dom, né, e sabe qual é o seu propósito, é muito difícil de encontrar pessoas assim. O Kleber tem bem claro isso na vida dele. E eu também tenho bem claro no meu. E a partir dali, as coisas sempre vão dar certo. Sim. Né? Desde que você não se perca no caminho, porque as tentações vão vindo e você pode se encantar por muitos fogos de artifício e esquecer da lareira da sua vida. Sim. Então, e eu também falo muito bem do Kleber sobre isso, porque ao longo dessa trajetória, ele também sempre foi a mesma pessoa. E a Faculdade de Iguaçu é um projeto divino, né? Então acho que é por esse projeto divino que ele une pessoas. Então, é uma faculdade hoje que ela está na contramão do ensino, porque o ensino hoje é venda de certificado. Se a gente começar a pedir para os pais, por exemplo, onde que teu filho vai estudar, os pais têm muita dificuldade de saber aonde colocar seus filhos, porque não sabem exatamente se o filho vai ter uma profissão a partir daquela faculdade. E é tudo que o pai quer, né? Quando você tem um filho, fala, cara, o que meu filho vai ser? Né? E você tenta instruir, você tenta conversar, e você tenta mostrar caminhos, experiências, apresentar profissionais para o filho ter uma boa decisão, se tornar realmente um bom profissional naquilo que ele nasceu para fazer. E principalmente depois da pandemia, né, Regis? Porque o cenário mudou bastante. E depois da pandemia, apareceram centenas de faculdades e universidades oferecendo praticamente o certificado. Então, isso deixou muitos pais preocupados em qual instituição investir para colocar o filho, não só para ele sair com um certificado, mas para ele sair capacitado para trabalhar. E aí, para o mercado de trabalho em si, a Uniguaçu veio com uma proposta totalmente diferente, por mais que tenha um ensino online, mas tem uma metodologia de ensino diferente, né? Ela não busca uma escala. Ela tem que escalar, mas é uma escala com propósito. Uma escala que, se não for para ensinar, não escala. Então, se nós pudermos atender 10 mil alunos bem e garantir que essas pessoas, 10 mil alunos que a gente vai poder. Por isso que a gente fala que, não sei se vocês já viram, mas o trecho lá do Bom Pastor fala que um bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, né? E ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então é essa relação que a gente tem com o nosso professor, com o nosso aluno, com os nossos colaboradores. E lá também fala que, por vezes, você vai ter que acolher novos rebanhos. E que novos rebanhos venham para a gente cuidar, porque a parceria que eu falo do Kleber com a Faculdade de Iguaçu não é uma parceria de negócio. É que agora, a partir de agora, eu cuido da família dele e ele cuida da minha família. Então isso muda muito, porque a gente não está se envolvendo só sobre a parceria de negócio, mas é sobre o ambiente familiar. Sim. E a minha família é muito importante, né? A Fernanda está aqui como minha esposa, ela sabe quanto eu prego pela minha família e pelos meus irmãos, né? Que são as pessoas que estão à minha volta todos os dias na faculdade. Sim. Então é uma fala assim muito de pregação, mas é isso que eu faço todos os dias na empresa. Então, por essa razão que eu falo que sempre esse projeto é divino, porque Deus tem colocado a mão em todos os momentos e na contramão do ensino nós estamos crescendo. E crescer dói, né? Eu acho que é bem claro durante a nossa
adolescência, né? Quando você tem o estirão do crescimento, Sim, dói no osso, crescer dói no osso. realmente. Em uma faculdade como era em 2018, nós éramos em 4 pessoas no instituto, né? Hoje nós somos 526 colaboradores, né? Nós temos uma área hoje na Faculdade de Iguaçu com matriz de 142 mil metros quadrados. Então, uma área muito grande, hospital veterinário, centro de engenharias, área poliesportiva, pista de atletismo. Então, nós temos muitos cursos interessantes e hoje a gente vê um pedacinho da Faculdade de Iguaçu aqui, que é na área da nutrição, que é na área da fisioterapia, que é na área da educação física, mas nós temos um leque muito grande de cursos e de oportunidades. Mas nós precisamos de pessoas. Sim. Né? Não pessoas que queiram fazer qualquer coisa, precisamos de pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem mesmo realmente no coração a educação, nós vamos acolher. Mas elas têm que ter a educação no coração. E eu falava com o Kleber, né? Existe o tesouro de Deus, né? A gente vai ter aquilo ali para um momento de falta, a gente conseguir. E eu sempre falo que o meu apartamento, o meu carro, não é meu. Se eu tiver que vender para pagar salário, eu vou vender tudo, que é dele. Ele vai depois me arrumar tudo que eu precisar para comer, que é o que eu preciso, e um teto para morar. Então, preciso de luxo, sempre vim de baixo, né? Quando você vive o negócio é diferente. É diferente de que se você tivesse simplesmente recebido de presente dos seus pais, aqui ó, toma aqui uma faculdade para você criar. Muito provavelmente você não teria esse carinho todo de alguém que construiu lá de baixo, que trabalha com pessoas. É bem diferente, dá para perceber. Eu era chaveiro. Então eu trabalhei de chaveiro por muito tempo. Então essa relação de trabalho de começar por baixo, ela é muito importante. Ela nos prepara para esse momento, né? Nos prepara porque agora somos prontos. Eu falo uma frase assim: não é viver um sonho, é mostrar para as pessoas a oportunidade delas viver o que a gente vive, o que a gente prega, aquilo que realmente já é uma experiência, né? Porque passar uma ideia é uma coisa, passar um legado é outra coisa, é algo diferente. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Made of Iron hoje não é uma referência em Brasília, hoje é uma referência. Assim como hoje a Uniguaçu ela é uma referência no país, no Brasil. Todo lugar que você fala sobre pós-graduação, já está inculcado na cabeça da pessoa, já vem Uniguaçu, Uniguaçu. Entende? Principalmente voltado para o fisiculturismo, para o esporte, para a ciência. Parte da nutrição. Parte da nutrição, né? Exatamente. Então, assim, vou dizer pela minha parte, enquanto fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta há 20 anos. Quando eu entrei, Fernando, quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, nutrição para mim, sabe o que era? Era pessoas que trabalhavam em hospital ou restaurante. É muito limitado. Né? Aí, o que acontece? Daquela época, a nutrição deu um salto na evolução, e nós falávamos disso agora, sobre o quanto a educação física evoluiu, o quanto a nutrição evoluiu, o quanto a medicina, cada dia mais, ela está sendo subespecializada. Tem o ortopedista especialista em ombro, o ortopedista especialista em cotovelo, depois o ortopedista especialista em punho e mão, e o de punho e mão não sabe nada de ombro. Entende? Porque ele está cada vez se especializando. E aí eu paro e pergunto, cadê a fisioterapia? Por que ela parou de evoluir? Entende? Então, quando eu converso, né, com o Regis, eu falo assim, Regis, talvez eu me sinta um pouco fora dessa caixa, porque eu precisei de buscar fora. Então, eu valorizo tanto a pós-graduação, porque eu tenho 3 especialidades, né, 12 na área de fisioterapia e uma dentro da psicoterapia. E se não fosse universidades que me proporcionassem essa capacidade de me tornar quem eu sou hoje, né? Então, se eu tiver que olhar para trás e ser grato, eu sou grato às pós-graduação, não somente a minha formação em fisioterapia. Sim. E é por isso que eu falei para ele, eu quero abraçar essa ideia, porque daqui 20 anos nós vamos olhar para trás e nós vamos mudar uma frase que foi me dita há 20 anos atrás. Quando eu decidi fazer, quando eu estava terminando a minha fisioterapia, falaram para mim, você está formando em fisioterapia? Que legal, fisioterapia é a profissão do futuro, tem 20 anos, cadê o futuro? Não chegou, né? Então, assim, o futuro chegou dentro da minha casa. Sim. Então, hoje eu tenho um instituto dentro da minha casa, ó, né? Minha família, meus filhos, eu tenho 7 filhos. Né? Então, eu tenho uma esposa maravilhosa que ela está comigo em tudo, em todos os projetos, inclusive dentro desse novo projeto da Uniguaçu. Então, assim, é falar algo que a gente está vivendo.
que é a nossa realidade. Eu tenho uma novidade, né? Nós compramos agora uma nova faculdade em Foz do Iguaçu. E essa nova faculdade que a gente comprou, a gente trouxe agora como faculdade de Iguaçu, mas ela já, nós herdamos muitos cursos, né? E um dos cursos que nós herdamos dela é a fisioterapia. Então, inclusive, é essa ideia que o Kleber traz, não é para pós, mas é nós mudarmos o projeto de ensino, que nós teremos hoje a capacidade de fazer isso dentro da fisioterapia, dentro da nutrição, dentro da educação física, mas espalhar isso dentro dos polos, né? Porque a ideia é trazer um polo da Faculdade de Iguaçu para dentro de Brasília, para São Paulo, para o Rio. Então a gente trazer agora, pulverizar um pouco mais esse ambiente para que as pessoas não só procurem uma pós-graduação, mas talvez uma segunda graduação. Eu vejo muito meus alunos querendo da educação física para nutrição. Sim. Mas por que não da educação física para físico? Sim. Porque casa muito, casa talvez até mais, né? Só que é necessário o desejo, uma mudança, né? Uma mudança de chave de que a fisioterapia ela é transformadora. E a gente percebe isso. Eu vim para cá, todo ano eu venho para cá, eu sou atendido pelo Kleber. Então não é só uma questão de percepção de sentir a mudança imediata a partir do dom que ele tem, e ele tem que multiplicar esse dom, né? Então a gente vai se unir aí nessa condição, e a Uniguaçu hoje ela tem condições de fazer isso. A Faculdade de Uniguaçu tem condições não só de pessoas, mas também frente ao Ministério de Educação, que é o MEC, né? E trazer essa assinatura, porque não sei se vocês percebem isso no dia a dia, mas existe um tsunami de informações que você trouxe. Você não quer ser mais um podcast. Sim. Você quer ser um podcast que realmente trate de assuntos que sejam verdadeiros, não só polêmicas por polêmica, né? Pelo hype. Senão é um tsunami. Então você tem aí coisas banais que crescem no Instagram, mas o que aquilo vale? Talvez nada, né? Então, o quanto é importante a gente ter uma faculdade também, unir pessoas, igual a gente falou aqui, sim, que certifiquem conhecimento, para que dentro de tsunami de informações as pessoas falem, não, aqui posso acreditar, sim, aqui eu posso seguir, né? Porque vai vir muito barulho, sim, nessa internet. Então acho que é um momento único aí que a gente vai estar vivendo a partir do ano que vem, para transformar a educação em mais pessoas, assim, trazer a mais pessoas a condição de as pessoas terem acesso ao que o Kleber já faz hoje, que é fantástico. E essa conversa que a gente tem sempre, né, Kleber? Fala, como multiplicar isso? Como tirar daqui de Águas Claras, aqui de Brasília, isso? Não, vamos trazer as pessoas para cá. Mas o que a igreja prega hoje? Que nós temos que sair da nossa casa e ir na casa das pessoas. Então, nós vamos ter que ir em direção a elas, e não esperar elas chegarem aqui. Não vamos esperar, não vamos esperar as pedras falarem, né? Olha só que interessante, tá vendo como nós estamos conectados? Eu falei para ele que ele tira água de pedra, e você não vamos só falar de pedras, tá vendo? Ou seja, é o mesmo espírito, né? Tem uma frase muito famosa de Sócrates, né, que fala, se sei, digo que sei, né? Ou seja, não sei de nada, né? Sim, sei que nada sei. Só sei que nada sei, né? Isso. A frase mais famosa de Sócrates, mas eu gosto muito daquela que só é útil o conhecimento que nos faz melhores, sabe? E desde o dia que eu comecei a conversar com o Regis, e hoje eu até pedi perdão para ele, até aqui ao vivo, porque foi por uma falta de maturidade. E naquele momento ele já estava tirando água de pedra, ele já estava construindo um legado, ele já tinha realmente a Uniguaçu como esse polo, né? E eu tive a oportunidade de visitar lá em São Paulo e ver, né? E ser recebido. Nossa, eu me senti em casa. Os caras lá me colocaram, faltou estender esse tapete vermelho, assim. Então, assim, foi realmente uma experiência, sabe? Mas eu tava passando por um momento de, sabe o que a gente quer tanto na força do nosso braço? E é isso. Então, assim, quando a gente se permite colocar nas mãos do Senhor, sabe? Colocar nas mãos de Deus, e Deus ele vai fazendo de um jeito, porque a gente tem estratégia e Deus tem uns milagres, né? Então eu tenho certeza que
esse momento que veio agora para a Uniguaçu adquirir essa faculdade, que tem o curso de fisioterapia, e hoje nós estamos com o Fausto aqui, que a gente está exatamente com uma ideia, não de um curso ou de um produto, mas realmente de um legado dentro da fisioterapia. Legal. Então pode marcar essa data de hoje, ó, dia 28, né, de 2024, eu coloco aí daqui 20 anos, as pessoas não vão dizer que fisioterapia não funciona. Ah, o que é fisioterapia na rua? Ainda se fala em choquinho, luzinha? Sim. Não, cara, fisioterapia é uma profissão da área da saúde reconhecida por um conselho regional e federal, o qual o fisioterapeuta é capacitado em avaliar, prescrever um tratamento, reavaliar e interagir esse paciente à sociedade, que é a alta. Ou seja, isso também é capacidade de um médico. Qual é a diferença, então, do médico do fisioterapeuta? Teria que ser o médico na sua avaliação e diagnóstico, e quando ele tem uma dúvida sobre o diagnóstico, solicitar um exame de imagem, raio-x, uma ressonância, uma ultrassonografia, e a partir desse momento que ele tem a certeza do diagnóstico, prescrever o tratamento. Qual é o tratamento? Aí vem repouso, medicamentoso, cirúrgico ou fisioterápico. Se é da fisioterapia, já é papo do fisioterapeuta, mas cadê esse papo? Eu não vejo isso acontecer. E aí, qual é a realidade do meu consultório? O paciente chega lá, pô, fiz 20, 30 sessões de fisioterapia, e aí você começa a analisar, e aí vai me perdoar os donos de clínica, mas virou o quê? Sistema. Onde tem um convênio que paga R$10 a sessão de fisioterapia, então esse paciente não melhora porque ele precisa de fechar o boleto. Ele precisa fazer 10 sessões. E ele é atendido. Como é que fala? Jogadas traças. Não, assim, qualquer jeito. quando é muita gente ao mesmo tempo. Né? Então, assim, hoje lá no Instituto a gente atende um paciente por horário. Nas clínicas de fisioterapia, por ser convênio, é atendido. São vários boxes, um ginásio. O fisioterapeuta passa e fala: você já sabe sua sequência de alongamento? Sei. Então, eu atendi uma paciente essa semana, uma indicação cirúrgica para o ombro. Ela tinha feito 30 sessões, né? 3 séries de 30 sessões aí de fisioterapia, e ela falou assim: não, mas os alongamentos eu já sei. Eu falei assim: mas eu não vou te passar alongamento. Ah, mas eu posso alongar em casa? Eu falei assim: mas o seu tratamento, sabe, não se resume em alongamento. Do jeito que você está, você não consegue nem alongar. Ela falou assim: como é que você sabe? Eu falei assim: Teve uma pessoa que assistiu um podcast com você, que a gente fez, e depois a pessoa veio me falar: olha, eu fiz aquele alongamento que o Kleber falou lá e tá funcionando. Eu fiquei pensando assim, mas até quando, né? Porque não é só isso. Existe toda um acompanhamento que a pessoa deve fazer, né? Só que o Kleber, ele é diferente. A pessoa que ele atende, ela é atendida para não voltar lá. Então, esse é o diferencial que eu falo assim, cara, esse cara tem mesmo, não é pela grana, é para fazer acontecer, é pelo resultado. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, Regis, porque assim, eu já conheço o Kleber há mais tempo e eu vejo que ele nada contra a maré. Ele é o cara que levou a fisioterapia para dentro da academia, onde ele era mal visto por todo mundo. Porque os profissionais de educação física não queriam saber do fisioterapeuta. O que ele está fazendo aqui dentro da academia? E ele ensinou a pessoa a tratar as patologias ali, aquelas dores e etc., na musculação, mas fazendo do jeito certo, que era algo que o profissional de educação física já deveria ter algumas especializações, algumas coisas que ele poderia ensinar, mas cada um na sua área, e não significa que ele não poderia estar dentro da academia também. Ou seja, ele estava nadando contra a maré. E hoje é assim que eu olho a Uniguaçu hoje, nadando contra a maré. É uma universidade, uma faculdade que fala sobre assuntos que a galera não quer falar nem no podcast, não quer falar ali no Instagram. E a Uniguaçu ensina sobre o assunto. Ensina sobre o uso de hormônio, ensina sobre manipulação, ensina agora, né, sobre vários assuntos. Mas a gente vê que, poxa, por quê? Por que a Uniguaçu? Então, qual é o seu pensamento para nadar contra a maré? A gente, até o curso de Bodybuilding Coach, acho que foi o curso que abriu tudo isso, ele começou em 2014, eu era diretor secretário da Confederação Brasileira Fisiculturismo, FBB, na época, e falava assim, esporte olímpico. Então, como nós poderíamos ser olímpicos? Porque nós éramos a 6ª maior federação do mundo. Eu estava
uma reunião de federações, nós estávamos em 206 países conversando sobre o esporte. Então não era uma conversa qualquer. Uma conversa incrível. Só que eles falavam muito sobre olímpico, mas não se via a parte acadêmica sendo transformada, ou seja, como estudar a ciência do treinamento, a ciência da nutrição, a ciência hormonal, natural, genética. Então, a partir dali nasce-se o bodybuilding, coach, que é a pós-graduação que hoje é acho que mais formou profissionais na área de educação física, de um curso específico de uma área esportiva, de um esporte chamado bodybuilding coach. Você pega futebol, eu acho que não tem tantas pessoas formadas, pós-graduadas em futebol como o bodybuilding coach tem. E a missão dessa pós não era ensinar, e sim mostrar que um hormônio tomado não tem efeito se não tem receptor. E o receptor só se abre se você treinar. E se você treinar e tem o time do alimento para você. Então, a partir do momento que você vai organizando tudo isso, que você entende que a genética é importante para qualquer esporte, então, uma flor pequena, você pode adubar ela, você pode fazer tudo com uma flor pequena, que ela vai ser uma flor pequena. É o tipo dela. Não vai ser girassol. E o girassol, você não precisa fazer muita coisa, ele sempre vai ser grande. Por mais que seja menor, mas ele vai ser girassol. Então, a genética está um pouco associada a isso. Então, o bodybuilding ele veio trazendo uma qualidade aos atletas. Então, aquele sofrimento, aquele grupo de pessoas que estavam morria muita gente escondido, assim, sabe? Era diurético, era insulina, era muita. Eu acompanhava os atletas no Brasil, levava para outros países. Vários atletas eu levei em coma para o hospital porque eles estavam tomando insulina. E a gente começou a tratar isso com a base. E o bodybuilder, então, ele veio com a base educacional e ela começou a ganhar corpo, porque começou a se tornar um esporte realmente diferenciado. E falar sobre hormônio é educar as pessoas, é mostrar para elas que não existe uma fórmula mágica. Não é chegar aqui para Fernando, olha, agora você vai ganhar 10 quilos. Não existe isso. Existe treino, existe dedicação, como em qualquer profissão. Sim. Então, trazer isso e falar que não existe o espinafre do Popeye, sabe? Que não existe o castelo de Grayskull. Porque parece que ao longo da nossa vida a gente foi construindo uns cenários, caso desses desenhos, que sempre a gente vai encontrar algum elixir da vida. E as pessoas têm o mau hábito de querer encurtar caminho, né? Pegar atalhos. Então, até a gente vê aí, perca peso em 30 dias, clica aqui e saiba mais para você. Então, esses gatilhozinhos fazem dificultar o desenvolvimento das pessoas. E a Uniguaçu vem mostrando que não existe fórmula mágica. Se você entender o processo, é mais uma questão de conscientização para virar essa chave, né? E aí a gente tenta buscar, não é qualquer professor. Sim. São os melhores professores com valores. As referências ali. Com valores, que realmente entendem o que é educação. E não vão ficar ali dificultando algo que é fácil. Porque qual é o papel de um professor? Eu já fui professor do ego também, né? Então eu sou professor desde 2003, que eu transformava algo fácil em difícil para que os alunos ficassem falando, nossa, esse cara sabe muito. Sim. E tal. E com o tempo você percebe que o papel do professor é transformar algo muito difícil em extremamente aplicado e fácil. E essa busca de professor que nós queremos transformar aquilo absurdo em algo palpável. Então, esses professores hoje eu reúno ali os nutricionistas, os profissionais de educação física, os fisiologistas, agora com o Kleber na parte da fisioterapia, e ele vai ser referência para me atrair professores, porque ele vai ser uma peça importante, mas ele vai precisar de outros, porque ninguém anda sozinho. Eu posso dizer uma coisa para você, eu sou prata da casa, por quê? Porque em 2016, quando eu fiz a minha participação sobre aquilo que eu sabia na fisioterapia, porque desde 2014 eu estava acompanhando ali o Eduardo Corrêa,
E aí despertou, não nessa época, mas em 2008 ali com o Fábio Caverna, juntamente com o Eduardo Haddad. Então, eu posso dizer que a minha formação da fisioterapia hoje no meu instituto, dentro da sala de musculação, veio do bodybuilding coach. Que legal. Entendeu? Então, assim, hoje todo esse conhecimento que é passado lá na pós-graduação é o conteúdo que eu consumi. Entendeu? Então, assim, é algo realmente que vai levar o aluno desde aquilo que a gente estava conversando, né? O profissional que está formado, ele vai pós-graduar. Mas é aquela pessoa que tem um sonho, que está ali entrando na academia e fala assim, cara, eu quero ser um profissional, mas qual profissional? Então ele vai poder graduar dentro dessa profissão e realmente entrar no mercado de trabalho, que é o que a gente quer construir, né? Hoje nós temos um propósito, que é o quê? É construir desde a sua formação básica até o mercado de trabalho. Eu vou falar uma coisa aqui que é bem, assim, aleatório, mas é um bate-papo mesmo Claro. isso aqui, né? E você me falou algo que me fez lembrar de uma experiência que eu tive. Eu sou músico, né? Toco na igreja também e tal. E aí a TV Novo Tempo, né? Da Igreja Adventista, me pediu para fazer uma música com um tema específico. E aí eu fiz aquele arranjo no violão, assim, bem difícil, né? Colocando notas, aquela aranha, assim, que a gente abre bem a mão e tal. Eu falei, agora eles querem uma música, né? Então eu vou fazer uma música, assim, bem difícil de tocar. Foi a música que eu fiz que teve menos alcance, de todas. E a música que eu fiz, os 3 acordes mais fáceis, assim, que todo mundo, quando pega o violão, sabe fazer, é a música mais tocada há 5 anos consecutivos. Então, o que ele falou, eu tava com ego de querer mostrar que eu sei fazer, que eu sei, que eu toco bem, que eu toco difícil e tal. Mas a outra, aquela que eu fiz com humildade, que eu fiz, né, assim, mais consagrado, digamos assim. Fez de coração. Fiz de coração. E querendo realmente que aquilo alcançasse as pessoas, não somente mostrasse que de forma alguma aquilo elevasse o meu ego. Aquilo ali foi realmente a música que mais teve alcance. E quando eu penso nesse alcance, eu não penso assim, ó, fiquei famoso, não. Eu penso assim, caramba, alcançou muita gente. E é isso que vale pra gente, né? Quando faz a coisa acontecer de verdade. Eu falo assim, o coração, meu sócio Daniel Ribeiro, ele uma vez estava ansioso para fazer uma fala, né? E eu coloquei a mão no braço dele assim, a falar, deixa o teu coração falar. Ou seja, deixa Deus falar, deixa o Espírito Santo falar. Porque a partir do momento que você aceita isso, falar flui, né? Então é isso que eu acho que são esses professores que nós buscamos. Pessoas que têm o coração da educação e o carinho que a gente traz. Eu falo muito sobre isso. A maioria das pessoas querem pegar o melhor da casa, guardar para visita. E na Uniguaçu nós vamos usar o nosso melhor do dia a dia para nós. Então aqui primeiro tem que começar a tratar bem aqui. Sim. Para depois tratar bem a visita. Então acho que essa primícia ajuda muito as pessoas começarem a entregar o melhor delas. Sim. Então o professor entrega lá, eu entrego aqui, né? E isso vai sendo perceptível. Eu falo muito na multiplicação do pão, Sim. na corrente do bem. Então a gente faz o bem. A mesa. Não adianta você sentar em várias mesas se você não tem uma mesa em casa, né? Cortou aí? Eu tô aqui. Sem som? Não, tá ok. Sem? Aí. E vocês trabalham juntos hoje na Uniguaçu? Ou ela te acompanha como esposa? Trabalhamos juntos, cursos de treinamento para mulheres. Aham. Então, foi um curso, assim, que nós começamos bem devagarzinho. Era um sonho antigo. Você é atleta? Eu sou atleta. Sou aposentado, digamos assim. Não é não. Olha, o atleta é aquele cartão postal. Tá escrito. Onde você for, a pessoa vai saber que você é atleta. Então, e era um sonho nosso, assim, de estar trabalhando com esse curso de treinamento para mulheres. Então, nós começamos lá na nossa cidade, com um curso. De bom, deu certo, fizemos mais outro. E começamos a levar esse curso para o Brasil inteiro. Começamos a viajar a São Paulo, Rio. E foi
tanto sucesso, assim, esse curso de treinamento para mulheres, que virou é uma das pós-graduação aí que vende muito na Uniguaçu de treinamento para mulheres. Então, nós trabalhamos junto nesse curso. A Fernanda, ela é minha parceira de viagens, né? Assim, ela vem para os cursos junto comigo e ela tem o dom de ser professora, mas ela está ainda começando essa carreira. Então, ganhando segurança. Ontem ela deu um show ali no palco. Eu fiquei muito orgulhoso dela, né? Quero deixar aqui muito orgulhoso. Parece até que você estava dando uma aula de poses ali, né? Ela falou bem de fisiologia, falou bem do dia a dia de trabalho, então isso mostra que ela está evoluindo, né? E a ideia não é ela sair de um curso sozinha, e sim é para nós estarmos mais conectados. Né? Eu consigo viajar e ela trabalha hoje como personal. Se ela quiser contar um pouquinho aí, mas eu não gosto muito de misturar casal na mesma empresa, assim, porque já tive outras experiências e percebo que não é muito bom. Preciso de uma pessoa que fique trazendo o trabalho para dentro de casa, né? Que o trabalho fique lá, fora de casa, e a hora que eu entro para dentro de casa, eu estou falando de outras coisas, cuidando de outras coisas. E por essa razão que a Fernanda, ela tem vida própria, tem a sua carreira. Legal. Como é que é, Fernanda, essa carreira hoje de personal trainer? Tudo começou, né, quando eu era muito magra, eu pesava 12 quilos a menos do que eu peso hoje. Hoje eu tenho 56 quilos, eu pesava 44 quilos, eu odiava o meu corpo, eu era muito magrinha. Então fui para a academia, comecei a treinar e comecei a gostar muito desse meio fitness. Na época eu trabalhava numa farmácia com a parte de medicamentos, mas comecei a treinar, me apaixonei por esse meio e falei, quero fazer educação física. Então, fiz a minha faculdade, me formei em 2015, desde lá que eu atendo com personal, então eu gosto muito dessa parte prática do treinamento. Né? Você tem algum público mais específico? Eu trabalho com mulheres. Com mulheres, específico para mulheres. Atletas? Não, já atendi bastante atletas, mas hoje eu atendo, digamos que público normal. Eu tenho aquela magrinha que busca hipertrofia, tem a gordinha que quer emagrecer, tem aquela que busca performance em corrida, tem senhorinhas, né, de 74 anos, 80 anos, então, atendo público geral de mulheres. E eu gosto desse público porque eu treino, né, então, se eu consigo mudar o meu corpo, eu consigo mudar o corpo de qualquer outra mulher. Então, eu gosto muito dessa parte prática do treinamento, de estar ali no dia a dia, de incentivar, motivar a aluna, então, isso para mim é fantástico. Você trabalha em alguma academia específica? Atende em condomínio? Como é que você faz? Eu atendo numa academia, lá na minha cidade, uma das maiores academias, e também atendo no condomínio onde eu trabalho, onde eu moro. Então, tem uma academia lá bem bacana, então eu consigo atender lá. Já uma coisa legal para falar, né? A Fer, desde a primeira vez que foi atendida pelo Kleber, ela quer fazer o curso. E agora a gente vai fazer um curso lá em Cascavel, ela tá empolgada aqui. Nossa, eu fiquei encantada com o trabalho do Kleber. Gente, eu vim para cá o ano passado, foi o primeiro contato com ele, assim. Eu falei, gente, eu cheguei toda dolorida. Uma coisa é você escutar alguém falar, outra coisa é você sentir na pele. Eu saí de lá zerada. Aí, esse ano, vindo para cá novamente no Capital Fitness, falei pro meu marido, já liga pro Kleber, eu preciso uma vez por ano estar em contato com ele. Esse ano de uma consulta sai a parceria, não é? Esse ano aconteceu algo, eu acho que tem um mês, eu acredito que tem um mês. Eu trouxe o Valdemar Guimarães, e aí a gente estava com um tempo muito corrido para gravar o podcast e tudo mais, e aí eu fui falar, olha, mas eu queria que você fosse um amigo meu. E ele vai te ajudar, porque ele vinha reclamando de algumas dores e tal. E aí eu falei que era o Kleber e tal, e ele já tinha ouvido falar, mas não sabia quem era. Mas, olha, a gente só tem meia hora. Eu falei, Clebão, consegue atender ele em 20 minutos? Claro. Rapaz, levei lá. Eu não acreditei. O Valdemar saiu com um sorriso desse tamanho da sala do Kleber, atendeu ele em 20 minutos e ainda chegou assim, ó. Você não queria 20 minutos? Cara, incrível, como é que ele fez? Eu até vou pedir depois para você falar isso aí num programa, porque o Valdemar saiu assim, maravilhado,
em 20 minutos de atendimento. Cara, não dá para o Kleber fazer aquelas bruxarias que eu falo, né? Em 20 minutos. E deu certo. Porque na verdade, Bruno, são 20 minutos, são 20 anos, né? É verdade. Então, assim, e é isso que por isso que quando eu fico emocionado de sentar na mesa com o Regis, porque a gente pensa sobre isso. Não é sobre 20 minutos de atendimento, é sobre 20 anos, cara. Então, assim, tem certas coisas que precisam ser feitas. E ela só precisa de você saber fazer. O Valdemar, ele tinha uma dor específica, o qual ele tinha uma teoria dele, né? Porque você imagina quantos anos ele tem de estudo, de experiência, de professor. Então, assim, eu não podia entrar nessa área dele. Eu tinha que levar para um caminho o qual ele não tem experiência nenhuma. E para ele foi uma novidade. Que ele falou assim: não, rapaz, mas você vai ter que fazer isso mesmo? Eu falei assim: tá vendo? Isso aqui o senhor não sabe. Então, só confia e vai dar a diferença, né? E aí, E que responsabilidade, né, o Kleber? agulhamento de um lado lá, e ele falou: rapaz, eu não quero isso mais não. Aí ele: rapaz, mas melhorou. Peraí, eu não tava conseguindo fazer isso, eu não tava dobrando, eu não tava Sim. baixando. Pô, eu tava com dor, eu tava achando que era meu quadril, meu psoas. Ele começou a ter uma relação, né, de cadeias musculares, de alongamento, de fortalecimento, e ele falou assim: rapaz, gostei de você. Então, assim, às vezes as pessoas, elas precisam de alguma coisa específica, e a gente tem que estar disposto a dar aquilo que aquela pessoa precisa, né? Durante muitos anos, durante muito tempo, eu errei muito querendo convencer as pessoas daquilo que eu sabia, daquilo que eu era capaz de fazer. Hoje eu só pergunto para a pessoa: como eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa precisa de uma manipulação, às vezes ela precisa de um colo, às vezes ela precisa de uma palavra. Entendeu? Então, E é algo que foi isso que eu aconteceu. observo nos seus atendimentos. Eu cheguei com o Valdemar e o Kleber já olhou de longe, já vai analisando a pessoa, vai fazendo a leitura postural, caminhada, tudo. Aí ele chega, me fala como é que você tá. Aqui ele já tá trabalhando, já tá sabendo. E como é que anda essa força e tal, abraça a pessoa. Quando ele chega ali na sala pro atendimento, já tem meio atendimento feito já. E isso é muito interessante. Principalmente, Clebão, porque assim, você consegue ter a sensibilidade de não afrontar uma pessoa tão experiente, inteligente como o Valdemar, não afrontar com o que ele pensava que era, que não era, e convencendo ele ali de confiar no seu trabalho. E você conseguiu deixar ele tranquilo, e aí a gente gravou um podcast incrível também, no outro dia teve curso e tudo mais, e ele já fala de voltar. Uma agenda que era super difícil de conseguir, o cara já me liga querendo voltar, entendeu? Então, você faz parte do... Não, e foi legal de tudo. porque ele fez questão de gravar, ele fez, né, de postar no canal do YouTube dele. Ele realmente, ele Sim. você mudou um pouco a minha visão de fisioterapia. Ele falou, né? Me contou Ele a sacou experiência. o celular, entregou e falou assim, ó, grava aqui, grava aqui. É. Olha só, esse cara aqui, aí foi, já era. Desgraçado. Ainda pediu, pô, faz um texto que eu quero um texto sobre isso que você fez aqui. O Valdemar, eu tive uma... Primeiro campeonato, ele foi árbitro. 97. E aí eu vim encontrar ele em 2006. Aí, conversando com ele, ele falou: que bom que você não morreu, né? Porque nesse 97 eu tive uma crise de cãibra. Uma coisa absurda, assim, ele estava próximo e percebeu tudo aquilo, né? E aí, em 2006, ele falou: que bom que você não morreu. E ele saiu do curso de Cascavel e ele teve uma perda muito pesada, assim, em Londrina, que ele perdeu o filho dele. E aí, a partir dali, ele teve uma dificuldade de se encontrar no mundo de novo, sabe? E então ele carrega ali uma dor muito grande ainda. Um sentimento de E responsabilidade. ele foi um cara, né, ainda até hoje, um cara que mudou já o bodybuilder. Sim. Né, com os livros que ele trouxe, Anabolismo Total e tal. E eu era fã de carteirinha ali, porque ele realmente trouxe muita coisa legal. Mas se escondeu um pouco, né? E percebo que agora ele vem ganhando de novo essa vontade de ensinar, essa vontade. Porque quem escreve um livro é professor, né? Então, eu acredito que esse despertar dele é despertar do monstro, né? Despertar ali do dinossauro, né? Que vem com toda a força aí.
A gente vê nele o interesse que ele tem em que a pessoa entenda o que ele tá falando. É. Não é só, tô fazendo aqui o meu papel. Não, ele quer que a pessoa entenda. Ele praticamente pede pra pessoa, você entendeu? Aham, agora me explica. É, porque ele quer saber se a pessoa entendeu a ponto de ensinar pra outra pessoa. Confirmar. Isso aí. Muito bom. Que experiência legal. Parabéns aí, Kleber. Porque Foi realmente um realmente cara uma que... experiência muito bacana, porque eu já acompanhava o trabalho dele, seguia, via o quanto de aula, né, de curso que ele ministra. E aí, de repente, o cara chega na minha casa, né, tipo, você tem 20 minutos. E olha, passou de 20 minutos o depois. Porque, assim, era 20 minutos porque ele tinha que comer, tinha que, né, todo um tempo assim. Então, mas depois ele não ligou pra Ele mais relaxou. nada. Ele relaxou. Ele falou, ele queria ficar lá, começou a fazer anotação sobre biomecânica de um equipamento, porque o Kleber tem lá a academia, e ele já foi, gravou nos equipamentos do Kleber. Olha, isso aqui é difícil de ver. Isso aqui é assim, tal, porque lá tem toda a infraestrutura, né? Sim. E aí ele começou a falar tudo ali, eu falei, então agora eu tô relaxado. Até eu fiquei relaxado. É verdade. É legal a gente Ele fazer pediu- parceria. Ele pediu o papel e a caneta, né? Foi, Pediu pra pediu um menina papel e uma sentar na caneta. cadeira extensora. Falei, rapaz, essa cadeira extensora conjugada aqui, tá like fits, eu quero, faça esse movimento pra É. mim. Que o cabo vem de Onde que baixo. tá aqui o maior pico sob tensão? E aí você falou, lembra? me explica. E ficou anotando, desenhando a máquina. Cara, mas eu tô muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Porque eu sinto, assim, que isso aqui não é só mais um podcast. Eu sei que daqui vão sair muitos bons frutos. Eu consigo visualizar você já, assim, sabe, como uma referência também, como outros professores que tem na Uniguaçu. Eu tenho a satisfação aqui de ter essa parceria, tanto com vocês quanto com um evento, de entrevistar, de fazer esse bate-papo com esses professores da Uniguaçu. É incrível. Muitos outros podcasts gostariam de ter essa oportunidade, né? De estar com o Kaminski, com o Fenner, com o Hagami, com os donos da faculdade, com quem está entrando na faculdade, com todo mundo, né? E você é o próximo, tá ligado, né? Obrigado. Falou mesmo. aqui, né? Mas o Fausto é um cara que tá junto, né? É. Então, bem-vindo aí, Fausto, também, à Faculdade de Iguaçu. Assim como eu falei pro Kleber aqui, agora a gente cuida um do outro, tá? Tá com a gente. O Fausto, eu costumo dizer também, né? Assim como eu falei pro Regis, né? Que Deus não une pessoas, ele une propósito. Eu conheço o Fausto há muitos anos e o Fausto, ele me convidou para me dar uma palestra, uma turma de fisioterapia, e a gente ficou batendo papo. E aí a gente viu o quanto a gente estava conectado no mesmo propósito, né? Passou muitos anos, cada um cuidando do seu. Quando eu lancei o curso presencial, ele veio para o curso presencial e ele falou assim, cara, como assim, cara? O mundo precisa de conhecer isso. E aí, eu que tinha ele como uma referência dentro de uma universidade, porque ele ministra aula para educador físico, ele ministra aula para fisioterapeuta, ele ministra aula para nutricionista. Então, ele conversa de frente a frente com o médico, então ele é um fisiologista, né? Então, ele tem todo esse conhecimento. Então, eu era fã dele como professor. Aí, de repente, ele fala assim, cara, a gente precisa de levar seu conteúdo. Aí, eu escutar dele foi uma certificação, sabe? Era como se alguém que realmente eu admiro virasse e falou assim, ó, agora você tem um certificado, tá pronto, vamos. E aí eu falei, eu não posso ir sem você. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é honrar, sabe? Então eu honro a vida do Fausto e eu tenho certeza que isso que a gente tá agora construindo junto é porque, ó, chega o meu arrepio, cara, porque eu tenho certeza que é algo que Deus nos uniu para que outras pessoas pudessem ter acesso a isso. Porque é muito lindo que eu vivo hoje no meu consultório. Quando você me trouxe do Valdemar, e aí é muito interessante porque a gente atende pessoas famosas, e aí fala, Kleber, como é que foi atender o Eduardo Corrêa, o Cariani, Paulo Musi? Mas eu quero trazer só me dá 2 minutos, porque Fica à vontade. eu lembrei de uma viagem que eu fui fazer com a Juliana e a gente estava nos Lençóis Maranhenses. E aí a gente fazendo um passeio, e aí ela falou assim, vamos tirar uma foto? E eu peguei o celular e fui fazer uma selfie. Ela, eu não quero selfie. Ju, mas eu vou pedir pra... Não, pede pra pessoa ir tirar foto. Mulher, né, Fernando? E aí eu falei, peguei pro rapaz, você pode tirar uma foto pra gente? Ele pode. Rapaz, o cara desceu daquele motociclo e veio mancando. Eu já fiz a avaliação dele, né? E aí a foto atrasou porque eu perguntei, o que foi com o seu pé? E aí ele falou assim, cara, quebrei meu pé, caí de moto, tô afastado do meu trabalho,
fato de ter ficado hospitalizado, eu moro numa cidade muito pequena, demorou para fazer minha cirurgia, eu trabalhava de segurança no banco, fui mandado embora, minha esposa terminou comigo, e eu vim para essa viagem porque um amigo meu me deu essa viagem de presente para eu reconquistar meu filho. Então eu tô tendo a oportunidade de reconquistar meu filho. Cara, deu, velho. Eu falei assim, hoje você vai andar. Hoje você vai sair andando. E aí a gente passou todo o passeio. Quando terminou o passeio, eu falei assim, ó, quero que você vá lá no hotel. Ele falou assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, confia. Hoje você vai andar normal. E aí eu tinha levado a agulha, levei lá no hall do hotel. E aí eu soltei a cicatriz, manipulei, estralou tudo, menino suave, cara. Eu falei pra ele assim, ó, irmão, segura nessa toalha aí, segura na mão dele, mas hoje tu vai ficar bom. E foi uma sessão, uma cirurgia de tornozelo, fratura de tibia e fibra, trocação de placa e parafuso. Eu não tinha tempo com ele. Mas uma sessão, eu soltei a cicatriz, eu soltei o tornozelo dele, ele agachou, ele andou, e ele chorou e falou assim, cara, o que eu posso fazer? Eu falei assim, cara, você já fez. Entende? Então, é essas oportunidades que Deus nos dá, sabe? Ele nos coloca em umas oportunidades para a gente ser testado e provado. Eu tenho certeza que eu acho que eu já fiz todas as provas. Então agora, como a gente está sendo aprovado, a gente agora está se unindo. As pessoas que, como eu falei para o Regis, você tirou água de pedra. Você trouxe exatamente para a educação aquelas pessoas que queriam uma certificação, mas elas não queriam ter um conhecimento. E até hoje eu tenho contato com profissionais da área da saúde, personal trainer, que fizeram depois do bodybuilding coach, fizeram a graduação em nutrição e já eram personal. Por quê? Porque eles entenderam o mercado, onde aprenderam exatamente a importância da nutrição no treinamento físico. Sim. Entendeu? E eu vi isso acontecer lá dentro da Univarsal. Legal, cara. Que experiência. Tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto. Cara, obrigado mesmo. Eu tô já me sentindo abençoado de estar tendo esse bate-papo aqui com vocês. O Kleber, sem comentários, já é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. E obrigado por essa oportunidade. Quando me falaram sobre esse bate-papo aqui hoje, né, eu até mudei a agenda ali e falei, Obrigado. Kleber é o chefe, ele que manda. Eu não podia amanhã, obrigado. Obrigado, Regis. Obrigado, Fernanda. Clebão também. Para você que está de casa, olha, muito obrigado por participar, por assistir esse programa até aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Sigam eles aqui nas redes sociais que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês. E olha só, a Uniguaçu tem um melhor conteúdo para você que quiser fazer a sua pós-graduação. Vamos ter um cupom aqui para você também. Então, fica ligado. Quer deixar alguma mensagem para a galera? Que se você quer transformar a sua vida, você vai ter que pensar na educação. A educação, ela move montanhas. E que você comece com a Faculdade de Iguaçu porque ela tem esse propósito. A gente está junto. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.